O grande fato político de hoje, eu estou prestando atenção na direção, está aqui engarrafado, né? Por favor, não me condenem, né? Eu sei que muita gente critica, vai lá, não sei o quê, não podia ter feito isso. Sou uma pessoa muito consciente, nunca bati, não tenho multas, dirijo sempre de acordo com a regra, né? Esse encontro de Lula e Fernando Henrique foi algo importantíssimo para a política brasileira. Foi algo absolutamente surpreendente. Eu não sei se você percebeu ontem, na live de ontem à noite, estou gravando isso sexta-feira, dia 21 de maio, na live do dia 20 de maio, quinta-feira à noite, do Bolsonaro, ele saiu atacando o Fernando Henrique. Eu não entendi nada quando vi aquilo. Diz que o Bolsonaro acha que o MST é uma milícia dele, né? Acho que o MST é uma milícia, né? Evidentemente que não é. E acha que é dele, né? Na live de ontem à noite, o Bolsonaro disse: não, eu vou financiar o MST para invadir a fazenda do Fernando Henrique. Eu não sei se você se recorda, o MST lá atrás, quando o Fernando Henrique era presidente, não sei se foi no último ano de governo dele, invadiu a fazenda de Fernando Henrique em Minas Gerais. Eu quando vi aquelas críticas do Bolsonaro ao Fernando Henrique, não entendi nada. É provável que a ABIN tenha avisado ao Fernando Henrique desse almoço de ontem. Aconteceu um almoço ontem na casa de Nelson Jobim, entre Lula e Fernando Henrique, só com os três presentes, mais ninguém. Veja que interessante isso. Fernando Henrique, numa maneira de falar que eu acho, não gosto, desrespeitosa, né? Disse que votaria em Lula se o segundo turno fosse entre Lula e Bolsonaro. Até disse que votaria no menos pior, sei lá, falou uma coisa assim, né? Ou significava isso. Não achei legal a maneira do Fernando Henrique falar. Políticos em geral não falam assim, ainda mais em público, né? E aí Lula respondeu, de uma maneira oposta a Fernando Henrique, de uma maneira magnânima, né? Lula respondeu: olha, e se o segundo turno fosse... retribuiu, né? E se o segundo turno fosse entre Fernando Henrique e Bolsonaro, é claro que eu votaria no Fernando Henrique. Talvez Nelson Jobim tenha visto aquilo, aquela conversa, aquele diálogo, né, pela mídia, e tenha dito: olha, vou promover um almoço dos dois. Nelson Jobim foi ministro de Fernando Henrique, depois foi indicado para Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal, foi ministro de Lula. Nelson Jobim é aquele gauchão, né, firme, né, muito determinado, né? E é claro que nós estamos em maio de um ano antes da eleição. Então, de maio de agora a abril do ano que vem, tem um ano pela frente para quebrar ainda mais o gelo do PSDB, entre PSDB e PT. Fernando Henrique não manda nada no PSDB, mas Fernando Henrique é um símbolo importante. Fernando Henrique é um símbolo junto a formadores de opinião, junto a empresários muito respeitados, junto ao mercado financeiro muito respeitado, junto a jornalistas muito respeitado. Então, esta conversa, o que os dois estão vendo? Cá entre nós, né? Assim, vamos falar com todas as letras. Vocês sabem que eu evito isso nos meus vídeos, né? Mas o país está sendo esculhambado por Bolsonaro, uma verdadeira esculhambação. O Bolsonaro pega e põe um ministro do meio ambiente para destruir o meio ambiente, né? Põe um cara lá na Fundação Palmares para destruir toda a luta por igualdade racial. Então, quer dizer, isso é uma bagunça, é uma esculhambação. Então, extingue a Fundação Palmares, extingue o Ministério do Meio Ambiente, né? Mas ele não faz isso. É uma zona. O Bolsonaro, né, retrocesso em políticas públicas, ninguém sabe qual a política para educação, saúde, uma bagunça. A CPI só vem mostrando isso. Pazuello, uma mentirada danada, não quis vacina. Cara, o país está sendo zoneado, né? Então Fernando Henrique olha para isso, Lula olha para isso, vamos nos juntar. É possível. Olha, se você... se eu tivesse gravado esse vídeo ontem, né? Gravado um vídeo para refletir, por exemplo, entre Alckmin e Haddad, né? Que vão fazer uma live conjunta, né? E se alguém me perguntasse, tem condições de ter uma chapa para governo de São Paulo, Alckmin e Haddad, eu diria que não, né? Agora, depois desse encontro com Fernando Henrique, eu já não diria que não, né? Pode acontecer? Pode. Política, acomodação, conversa, exige tempo, né? Arestas, né? Qual é um problema para o PSDB? Um problema para o PSDB é que o PSDB diminuiu sua bancada, e uma bancada importante do PSDB são os deputados federais do PSDB em São Paulo. Tá? E esses deputados federais do PSDB em São Paulo
são eleitos por votos anti-PT. Então, essa turma normalmente vai resistir, faz parte, é a estrutura de incentivos dele. Em Minas, a mesma coisa, tem muito ruralista. O Aécio é uma figura importante dentro do PSDB hoje. Né? Tem gente do PSDB com cargos no governo Bolsonaro. Então, são acomodações, são coisas que vão levar tempo. Mas tem tempo para isso. Vão levar tempo, mas tem tempo para isso. Fernando Henrique, simbolicamente, ainda que não mande no PSDB, mas simbolicamente, ele abriu o caminho para conversas mais profundas. Eu hoje não duvidaria, em função dessa conversa de hoje, de uma chapa Lula candidato a presidente e um vice do PSDB. Não duvidaria. Tá? Dado o que está acontecendo. Eles conversaram, a conversa foi de 3, o almoço foi somente com 3 figuras. Lula, Fernando Henrique e Nelson Jobim. Então a conversa foi aberta. Ninguém vai saber o que eles conversaram. Mas a conversa foi uma conversa aberta. Foi a conversa... Uma coisa a gente pode saber, olha, o Brasil está uma zona. Né? Bolsonaro é um miliciano na presidência da República. Ambos concordam com isso. Né? O país não pode se dar ao luxo de ter Bolsonaro reeleito. Nós precisamos fazer alguma coisa. E daí, provavelmente, conversaram outras coisas derivando daí. Né? Agora, detalhes da conversa, ninguém saberá. Né? E é isso, o Bolsonaro ficou preocupado. Na live, eu repito, na live de quinta-feira à noite, ontem à noite, Bolsonaro estava destrambelhado contra Fernando Henrique. Então, tudo isso, olha, vocês perguntarem, não, o Centrão vai continuar votando do jeito que vai, né? Políticos do Centrão, agora, o PT vai preferir muito mais ter um vice do PSDB, nem que o filho, né, do José Alencar, o Josué Alencar, se filie ao PSDB, né, e seja o vice de Lula. Essa possibilidade vai em algum momento estar na mesa, não estou dizendo que vai ser a possibilidade que vai ser adotada. Mas esse encontro é um encontro muito importante, foi um encontro muito importante e pode derivar para conversas promissoras, com idas e vindas, normal que aconteçam idas e vindas, mas com conversas promissoras. Então não será surpresa uma aproximação ainda maior entre PT e PSDB. E aí sempre lembrando que Lula, né, eu hoje cheguei até a tuitar sobre isso. Você vê, o que é a diferença, relacionamento pessoal? Eu vou lançar um curso EAD online, a formação, o pensamento e a ação de Lula. Eu estudei isso por meio de um livro de um historiador norte-americano. Em breve eu vou lançar isso. E quando o Lula faz uma coisa dessa, eu entendo agora perfeitamente depois de conhecer a biografia de Lula. Quando o Lula se reúne com o Fernando Henrique, nada mais está acontecendo do que Lula realizando uma característica importante de sua personalidade. Lula não envenena nenhuma relação pessoal. Isso é fundamental. Você vê, Ciro foi do PSDB, foi ministro da Fazenda depois que Fernando Henrique saiu, né? Teve lá o recupero, depois caiu o recupero, foi Ciro. Ciro era do PSDB, ele quis ser o ministro da Fazenda de Fernando Henrique, presidente, não foi. Aí ficou ressentido, ficou irritado, bababá. Aí saiu do PSDB cuspindo fogo contra o PSDB e Ciro não tem a menor condição hoje, dado tudo que ele já falou contra o PSDB, contra Fernando Henrique, ele não tem a menor condição de ter um encontro amistoso com o Fernando Henrique. Ele inviabilizou, ele envenenou o relacionamento com o Fernando Henrique. Lula não. E ao contrário, Lula sempre foi adversário do PSDB, sempre esteve no outro campo do PSDB, sempre criticou, mas nunca envenenou o relacionamento pessoal com Fernando Henrique. Isso está na biografia de Lula, né? Isso está na formação de Lula, está no pensamento de Lula, e repito, do curso que eu vou lançar agora em junho sobre Lula. Tá? Aí eu compreendo perfeitamente o caminho aberto, né? A viabilidade de um encontro entre Lula e praticamente qualquer político ou qualquer empresário no Brasil hoje, né? E qualquer figura do mercado financeiro. Então Lula é esse grande pré-candidato de união nacional. O que nós estamos vendo é a constituição de uma candidatura de união nacional. Uma candidatura, sim, de esquerda, mas sim também de centro. E aí, a gente juntando as duas coisas, pode dizer uma candidatura de centro-esquerda. Não tem a menor dúvida de que Lula é isso, uma candidatura de centro-esquerda. Eu acho importante eu ter gravado esse vídeo, eu sei que, né, vai ter gente aí me criticando, né? Mas você vê, você está dirigindo um automóvel, né? Você vai conversar com quem está dentro do automóvel. Tem gente que eu estou conversando com você através de um vídeo, agora eu estou vendo para frente.
Quando eu vejo para o vídeo aqui, é porque está engarrafado, está parado, estava bem mais engarrafado até agora há pouco. Eu espero que você compreenda isto, né? Eu não teria condições, na próxima 1 a 2 horas eu estarei dirigindo, então eu não teria condições de gravar esse vídeo, que eu reputo importantíssimo, né? Agora, eu gravei em todas as condições de segurança, né? Muito obrigado, por favor, não me critique por isso. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Você sabe que esse canal não lhe deixa na mão na racionalidade, na análise política, na correção, né? Eu não fico aqui falando bomba, bomba e não sei o que lá, não sei o que lá. As coisas são verdadeiras aqui. O compromisso é com a verdade.